Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos aí para começar a nossa Escola da Fé de hoje. Você acabou de acompanhar aí a missa transmitida lá da Arquidiocese de Belo Horizonte por aqueles que faleceram nesse trágico, problema lá que nós tivemos em Brumadinho. Mais uma vez nós queremos nos unir a eles com as nossas orações, pedindo a Deus, pelas almas daquelas pessoas que faleceram e pelas famílias, que ficaram aí com o coração despedaçado, com essa tragédia tão grande. Mas a esperança nos move, São Paulo dizia que a esperança não desanima, Então vamos em frente. Começando o nosso programa, vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, a unção do Espírito Santo para esta noite. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe nessa noite com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui participando do nosso programa aqui ao vivo. Temos amigos de Cascavel, no Paraná. Quem é de Cascavel? Pode levantar a mão. Temos aqui amigos de Campinas, São Paulo, ok? Rio de Janeiro, ok? Iraquara, na Bahia, um grupo bom de Iraquara. Timorante, em Pernambuco. João Pessoa, na Paraíba. E Curitiba, Paraná. Temos aqui Joinville também, não é? Santa Catarina. Está aí. Gente de muitos lugares do Brasil participando aqui conosco hoje na nossa Escola da Fé. Quero mostrar aqui, mais uma vez, a Canção Nova publica o Retiro Quaresmal. Esse retiro foi preparado por um conjunto de padres jesuítas que são especializados nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Então, é o manual de Quaresma que a Canção Nova vai seguir aqui este ano, e você pode adquirir para ter aí a sua preparação quaresmal para a grande festa da Páscoa, ok? É só entrar aí no site da Canção Nova, ou então aí pelo telefone 12 31 86 2600, você tem aí o retiro quaresmal que todo ano a Canção Nova prepara aí para os seus sócios. Muito bem, eu tenho aqui alguns dados que foram pedidos para eu colocar também, as atualizações sobre a catástrofe lá de Brumadinho. São 110 mortos, 171 identificados, 238 ainda desaparecidos, 192 resgatados com vida e 175 desalojados. Quem quiser ajudar, ajuda agora é para a Arquidiocese de Belo Horizonte, que está coordenando todo o trabalho de assistência na região. Então, tem o telefone, não sei se vai aparecer aí, já está aqui na tela, 31, o DDD, o telefone 3423-2187, e também o 3422-7141, ou pelo site arquidiocesebh.org.br, ok? Aí você pode fazer a sua ajuda deste jeito, tá? Muito bem. E aí a Arquidiocese está coordenando todo esse trabalho. Bem, o que nós vamos ver hoje no nosso programa? Eu tinha preparado para a semana passada, para quinta-feira passada, um programa sobre São Francisco de Sales, porque era o dia dele. Um grande santo, doutor da igreja, que teve uma importância muito grande. Mas houve a transmissão do Papa no Panamá
e o programa não pude fazer o programa. É claro, o Papa tem prioridade. Agora, hoje é de Dom Bosco, São João Bosco, e São João Bosco se inspirou em São Francisco de Sales, tanto é que ele fundou a Ordem dos Salesianos, vem de Sales. Então eu quero aproveitar a aula que eu preparei a semana passada, os slides todos, mas vou juntar um pouco com a beleza de Dom Bosco. Por quê? Porque Dom Bosco, São Francisco de Sales é por volta do ano 1600, Dom Bosco por volta do ano 1800, né? Dois tempos diferentes. Mas Dom Bosco era assim, apaixonado por São Francisco de Sales, porque era o santo da mansidão, né? Um santo que sabia fazer a sua pastoral em cima da mansidão. E Dom Bosco, então, seguiu, né, a linha, vamos dizer assim, de São Francisco de Sales, e fundou a belíssima Ordem Salesiana. Dom Bosco é um santo bem conhecido aqui na nossa região. Temos no Colégio São Joaquim, aqui em Lorena, onde eu estudei 4 anos com os padres salesianos. Devo muito aos padres salesianos, a minha formação, né? Padres maravilhosos, foram professores meus, catequistas também e tudo mais, né? O próprio Padre Jonas, salesiano, né? De Dom Bosco. Então, Dom Bosco tem uma marca muito grande aqui nessa região. Meu pai foi aluno do mesmo colégio salesiano que eu estudei, né? Veja, meu pai hoje teria mais de 100 anos se fosse vivo, né? Então, os salesianos marcaram muito a história do Brasil, né? Dom Bosco, com 9 anos de idade, teve aquele sonho maravilhoso com Nossa Senhora Auxiliadora, que dirigiu Dom Bosco para trabalhar com os jovens, né? A vida inteira ele encaminhou seu trabalho para com os jovens e fundou a Ordem Salesiana. Com 26 anos, foi ordenado padre, né? Na região de Turim, na Itália, e dali ele começou a obra salesiana que se espalhou pelo mundo inteiro. Todos os continentes do mundo têm obra salesiana, né? E Dom Bosco era devotíssimo de Nossa Senhora. E uma coisa muito interessante de Dom Bosco é que Deus guiava Dom Bosco pelos sonhos. Eu tenho um livro escrito nos Estados Unidos, em inglês, 50 sonhos de Dom Bosco. Eu tenho vontade de publicar esse livro no Brasil. Um dos sonhos maravilhosos de Dom Bosco, vou contar só rapidamente assim, porque é muita coisa. Dom Bosco um dia sonhou que viu uma caravela, né, no meio de uma tempestade e de uma guerra, e fogo em cima da caravela, querendo afundar a caravela. E Dom Bosco percebeu que quem dirigia a caravela era o Papa. E ele percebeu que, quando a caravela parecia que ia afundar naquele mar tempestuoso, surgiram 2 colunas, uma de cada lado da caravela. E que coisa maravilhosa Dom Bosco viu. Ele viu 2 correntes que saíam, uma de cada coluna, e segurava a caravela e não deixava a caravela afundar. E a caravela caminhava até o porto. E Dom Bosco prestou atenção e viu em cima de uma das colunas, ele viu o quê? O ostensório com a hóstia. E embaixo escrito, Salus Credentium, em latim, a salvação dos que creem, Eucaristia, Salus Credentium. E ele olhou a outra coluna e viu em cima da coluna quem? Nossa Senhora Auxiliadora, e escrito embaixo, Maria Auxilium Christi Anorum, em latim, Maria Auxiliadora dos cristãos. Dom Bosco então percebeu que a igreja não naufraga, porque ela tem 3 colunas que sustentam: a Virgem Maria, a Eucaristia e o Papa. Foi talvez o sonho mais importante. E Dom Bosco era assim, amicíssimo do Papa Pio IX, aquele Papa que proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, o Papa que proclamou São José como patrono universal da igreja. E este Papa Pio IX, olha a força que Dom Bosco tinha, ele pediu para Dom Bosco construir um santuário na Itália importantíssimo, do Sagrado Coração de Jesus, que fica ali do lado da estação Termini, em Roma, onde tem ali um movimento gigantesco de ônibus e de trem. Dom Bosco liderou a construção, a pedido do Papa Pio IX, da grande basílica, não sei se é basílica ou santuário, quer dizer, um santo que realmente marcou a igreja, né? E muitas outras coisas a gente podia dizer. Dom Bosco trabalhou para os jovens.
ele dizia: basta que você seja jovem para que eu te ame. E na mesma linha de São Francisco de Sales, na paciência, nunca perdia a calma com o jovem, nunca, né, se desesperava com o jovem, né? Na mesma linha que ele seguia de São Francisco de Sales. Então, eu quero falar um pouco mais aqui de São Francisco de Sales, que eu tinha preparado a aula sobre ele. Mas tudo bem. Então, eu quero agora começar a falar um pouco de São Francisco de Sales, porque a gente vai ver aí muita coisa também ligada com Dom Bosco. O grande São Francisco de Sales viveu por volta de 1600. Foi um homem muito importante. Pode passar, né? Aqui eu vou colocar alguns dados rápidos para a gente compreender. São Francisco de Sales, doutor da igreja. Ó, são só 34 doutores da igreja. Doutor da igreja é alguém que só o Papa dá esse título. Olha, a igreja tem mais de 20 mil santos canonizados. Só 34 são chamados doutores da igreja. Ele é um deles, né? Morreu com 56 anos de idade, mas evangelizou com a ajuda da imprensa, porque na época de São Francisco de Sales, Gutenberg tinha acabado de inventar a imprensa. Então, São Francisco de Sales usava muito a imprensa para evangelizar, porque ele viveu a época do protestantismo. Lutero é de 1517. Então, ele trabalhava muito, ele escrevia as coisas, imprimia e colocava nas casas. Por isso, ele se tornou o patrono dos jornalistas, São Francisco de Sales. Bom, eu vou fazer um intervalo agora, já está sendo orientado, por causa da mudança que nós tivemos com o programa um pouco, mas daqui a pouquinho a gente já volta. Espere aí. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Hoje um pouco atrasado, né, por causa da transmissão que vocês viram aí, necessária lá de Brumadinho, né? Mas eu quero dizer que esses slides que eu preparo para o programa, você pode depois, se você quiser assistir todos, mesmo que eu não tenha tempo de mostrar todos, mas se você quiser assistir a aula inteira, é só entrar no facebook.com/Escola da Fé, né, que você vai poder encontrar aí, tá? facebook.com/Escola da Fé, e também no YouTube, Canção Nova Play, você também pode assistir qualquer programação da Canção Nova. Bom, continuando aqui, então, falando de São Francisco de Sales, né? Eu dizia que ele é patrono dos jornalistas. Por quê? Porque no tempo dele, como é que ele enfrentava a reforma protestante? Escrevendo, imprimindo e colocando nas casas folheto orientando os cristãos católicos. Então a igreja tomou como, né, patrono dos escritores e dos jornalistas. E com o seu testemunho e mansidão também no Senhor. Foi declarado doutor da igreja em 1877 pelo Papa Pio XI, né? E instituiu o padroeiro dos jornalistas. Está aí, então, quem é escritor, quem é jornalista, tem aí o seu patrono. Vamos conversar um pouquinho sobre a vida dele. São Francisco de Sales, olha que coisa interessante, era filho de uma família rica, filho mais velho do barão de Boisy, no castelo de Sales. Está aqui, ó, a foto do castelo, na Saboia, né, na França. E naquele tempo era uma parte da França, da Itália e Suíça. A sua mãe, Francisca, era uma senhora piedosa, ensinou-lhe desde a infância o amor a Jesus e a Maria, e lhe ensinava o catecismo, contando-lhe também sobre a vida dos santos. Isso fez nascer nele, desde menino, o desejo da santidade das coisas de Deus. Olha que coisa impressionante aqui. A mãe, uma mulher rica, de palácio, nobre, mas ensinou o seu filho a vida dos santos, o catecismo, e daí nós tivemos um gigante da igreja. Veja o papel de uma mãe na vida dos filhos. Por isso o catecismo da igreja diz assim que os primeiros evangelizadores da criança são os pais. Nada marca na cabeça e no coração de uma criança aquilo que ela escuta do pai e da mãe, principalmente na infância. É uma lição que a gente aprende aqui da vida de São Francisco de Sales. E aqui vocês estão vendo o castelo de Sales, né, que é o atual Castelo Torrens, onde nasceu, vejam, de família rica. Deus busca pessoas em todos os ambientes sociais. Pode passar. O dia em que protestou contra os calvinistas, essa história é muito interessante. Era a época do calvinismo, especialmente em Genebra, na França. Calvino, né, tinha aquela mentalidade errada de predestinação, achava que as pessoas já nasciam condenadas ao inferno.
E ele escutava essa história toda com o menino e tinha uma birra dos calvinistas. Então, um dia, ele soube que um deles estava visitando o castelo do seu pai, né? Como ele não podia entrar na sala para protestar, ele pegou um pedaço de pau, entrou no galinheiro e foi gritando contra as galinhas: fora com os jerés, não queremos saber de jerés. E a galinha não pôde bater nos calvinistas, bater nas galinhas, foi desabafar. Isso está na história, na vida dele. Pode passar. Coisa de criança, né? Mas que tem um sentido. Viveu uma crise na juventude, muito importante isso daqui. Olha o que aconteceu com ele. Aos 20 anos foi tentado terrivelmente por uma sensação de desespero e condenação ao inferno. Porque o Calvino falava na cabeça do povo que tinha gente que já nascia condenado ao inferno. Uma loucura. São Paulo fala: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o calvinismo, de certa forma, minou ele como jovem. O que só venceu com fervorosa oração aos pés de Nossa Senhora. Está aí. Quem tem um desespero por causa de uma tentação, sabe, que às vezes o demônio põe na sua cabeça, no seu coração, se ajoelhe nos pés de Nossa Senhora. Ela libertou São Francisco de Sales. Olha aqui, não conseguia comer e dormir. Dizia a Jesus que, se por sua infinita justiça o condenasse ao inferno, concedesse-lhe a graça de continuar amando, mesmo que fosse no inferno. Olha o desespero dele. Senhor, mesmo que eu vá para o inferno, não quero te amar no inferno. Nossa Senhora tirou isso da cabeça dele. Sabe, gente, tem muita gente que vive uma tentação desse tipo. Ajoelhe-se aos pés da Virgem Maria. Ela é aquela que amassa a cabeça da serpente. Pode passar. Sua grande libertação, olha, gente, foi rezando essa oração de São Bernardo, o famoso lembrai-vos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que se recomendaram a vossa proteção, imploraram a vossa assistência, né? Está aí, reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Essa oração é belíssima. São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, que é do ano 1200 mais ou menos, foi que compôs essa oração. São Francisco de Sales, rezando esta oração aos pés de Nossa Senhora, se libertou daquele desespero que ele estava perdido. Eu quero contar uma coisa interessante. Madre Teresa de Calcutá, eu escrevi um livrinho dela, depois se der para mostrar, eu mostro. Ela, quando tinha um problema muito difícil para resolver, sabe o que a Madre Teresa fazia? Ela fazia uma novena no mesmo dia, ou seja, ela rezava esta oração aqui 9 vezes no mesmo dia, porque ela não podia esperar 9 dias para resolver o problema dela. Ela rezava 9 vezes no mesmo dia, ela dizia que era uma novena de um dia. E ela disse que ela conseguia a graça que ela precisava através de Nossa Senhora. Se você pegar seu celular e entrar no Google e escrever lembrai-vos, vai aparecer essa oração aí. Pode me dar aqui. Nesse livrinho aqui, de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, tem tanta Santa Teresa, graças a Deus, né? Aqui eu conto essa história da Madre Teresa, sabe? Eu aprendi. Quando eu tenho um problema difícil para resolver, eu rezo 9 vezes essa oração e digo: está aí Nossa Senhora, lembrai-vos, piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém que se recomendou a vossa proteção, implorou a vossa assistência, reclamou o vosso auxílio, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vosso recorro como a mãe, reze, você vai ver que beleza. Olha, São Bernardo, doutor da igreja, São Francisco de Sales, doutor da igreja, e Madre Teresa de Calcutá. É muita gente, hein? Vamos em frente. Amar a Deus sem nada pedir em troca, era um lema de São Francisco de Sales. Amar a Deus sem nada pedir em troca, confiando no amor divino, já não perguntar o que Deus fará de mim. Aí depois da libertação dele, quando ele se viu liberto daquela tentação terrível, aí isso aqui passou a ser o lema da vida dele. Tanto é que ele escreveu uma obra, eu até trouxe aqui, Tratado do Amor de Deus. Está amarelinho assim, sabe por quê? Porque era lá do tempo da minha mãe. O Tratado do Amor de Deus. Como é que você conhece o amor de Deus? A editora Cultor publica esse livro. O meu aqui está amarelinho.
Esse livro deve ter mais de 100 anos, porque ele é de 1600, esse livro. Mas por que São Francisco escreveu esse livro? Porque quando se libertou daquela tentação horrível, amar a Deus sem nada pedir em troca, confiando no amor divino, já não perguntar o que Deus fará de mim, deixa a minha vida na mão de Deus, Deus faça em mim o que Ele quiser. É uma confiança absoluta no amor de Deus. É o que ele conta nesse livro aí. Vamos em frente. Ele foi para a universidade, depois de jovem, libertado, né, no ambiente acadêmico, ele fugia das ocasiões perigosas, das más amizades. Um dia na universidade, alguns estudantes, para zombar da piedade dele, atacaram ele com uma esgrima. Esgrima é aquela luta de espada, né? Só que ele era expert em esgrima, porque no palácio o pai ensinava. E o que aconteceu? Ele venceu todos aqueles que zombavam dele, que queriam desafiar com esgrima, com a espada, e ele disse para a turma que ele venceu: agradeçam a Deus em quem eu creio, pois é por isso que não lhes faço mal. Eu só não mato vocês, porque antigamente era assim, né? Um desafiava o outro, a luta ia até a morte. Eu só não bato a vocês por causa do Deus que eu creio. É sorte de vocês. Bonito, né? É um santo que não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem. Vamos lá. Aos 24 anos, doutorou-se em Direito, na Universidade de Pádua, na Itália, né? De volta à casa dos pais, aos 24 anos, recusou um casamento brilhante e um posto no Senado do reino ali da região que ele vivia. A Itália não era um país como hoje, era dividido em reinos, né? Reino de Pisa, reino de Nápoles, reino de, né, vários lugares. Então, recusou um posto no Senado. Em 18 de dezembro de 1593, foi ordenado sacerdote, né, e continuou sua vida. Pode passar. A luta contra o calvinismo. Bom, aí eu já disse que depois que ele venceu toda essa situação dele como sacerdote, aí ele enfrentou a luta contra o calvinismo, porque o calvinismo, né, dominou a região de Genebra, principalmente na França, e tirou muitos filhos da igreja. Então, São Francisco de Sales é daqueles santos gigantes, depois do concílio de Trento, que foi o concílio que enfrentou a reforma protestante e que trabalhou muito. São Francisco de Sales, São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, né? Esses grandes santos que fizeram o que alguns historiadores chamam de contra-reforma, né? Muito bem, Genebra estava dominada pelos calvinistas, né? E cujo exército não deixava os habitantes católicos viverem em paz. Muitas vezes teve de dormir ao relento por causa da perseguição dos calvinistas. Depois de alguns anos de duras lutas e perseguições, a região de Chablais se converteu totalmente e ele foi nomeado bispo de Genebra em 1612. Ele trabalhou tanto, né, na conversão dos calvinistas para o catolicismo, que aí foi elevado a bispo de Genebra em 1612. Aí que ele fez um trabalho muito grande, né? Pode passar. De sacerdote a bispo de Genebra. E para ser sagrado bispo, ele teve de ir a Roma, onde o próprio Papa Clemente VIII, que foi Papa de 1592 a 1615, o interrogou sobre 35 pontos difíceis da teologia, em presença do colégio cardinalício. Antigamente era assim. Para nomear alguém bispo, tinha uma sabatina. E uma sabatina com o colégio dos cardeais. Bem, olha o que aconteceu. Olha o que o Papa disse: ninguém dos que examinamos mereceu nossa aprovação de maneira tão completa, exclamou o Papa ao abraçá-lo. Quer dizer, o homem era doutor realmente em teologia. Por isso que a igreja o chamou de doutor da igreja. Porque realmente ele dominava, né, a teologia. Tornou-se bispo de Genebra, num período em que a cidade era uma fortaleza do calvinismo, como já falei, a tal ponto que a sede episcopal se encontrava no exílio em Annecy. Não podia nem ter a sede em Genebra, porque os calvinistas não deixavam. Então a sede dele era em Annecy, mas ele era bispo de Genebra. Mas fez um trabalho tão grande, né, que conseguiu fazer a conversão daquele povo. Pode passar? Escreveu um livro maravilhoso, está aqui, ó, a Filoteia, Introdução à Vida Devota. O que quer dizer Filoteia?
né? Filoteia quer dizer a alma amiga de Deus. Teia vem de Theos, Deus, e Philos vem de amigo, do grego, né? Filoteia. Este livro é maravilhoso. Quem publica aqui no Brasil é a editora Cultor de Livros, ok? E eu estou fazendo uma divulgação dele, porque é um livro que, sabe, é tudo que esse homem ensina para a gente, de como amar a Deus, de como ser cristão. É um livro para você ler assim, 1 a 2 páginas por dia. Pode ler muito não, sabe, porque é um livro denso de informação. Filoteia, a alma amiga de Deus. Ele escreve para uma alma amiga de Deus, pode ser você, entende? Muito bonito. Bem, é um compêndio da vida devota, um convite a pertencer completamente a Deus, tirando do seu caminho tudo que não é de Deus, vivendo em plenitude a presença do mundo, as tarefas da sua condição, e olha, é uma coisa assim bem encarnada, não é, uma vez, eu me lembro quando eu era jovem, morava em Itajubá, Minas Gerais, eu tinha um confessor, que era um padre velhinho, um padre holandês inclusive, ele dizia assim, eu gosto de São Francisco de Sales, porque São Francisco de Sales é o único santo que não é meio louco. Ele dizia, os santos são meio loucos. São Francisco de Assis, quem que vai imitar São Francisco de Assis? Quem que vai imitar aí um Santo Inácio de Loyola? Santo Inácio de Loyola, sabe o que era o almoço dele? Era de pé, ele comia uma meia dúzia de castanhas. Pronto, era o almoço dele. Quer dizer, então, o padre dizia para mim, os santos parecem meio loucos. São Francisco de Assis não. Ele dizia, é um santo normal. Essa não é em que sentido? É um santo que não assusta a gente. Ele não pede aquelas penitências assim, tremendas, que a gente não consegue fazer, né? Horas e horas de oração, ajoelhado, muito tempo. Não, ele é um santo que entende. Porque São Francisco de Sales, ele era extremamente nervoso. Mas ele foi se dominando a tal ponto, que olha o que aconteceu. Depois que ele morreu, examinaram a mesa dele e perceberam que embaixo da mesa dele estava tudo arranhado com a unha dele. Por quê? Porque quando ele atendia uma pessoa e ele ficava nervoso, bravo, ele se continha. Diz que a mesa dele, depois observaram, a mesa era toda arranhada, mas ele não perdia a linha com ninguém. Por isso que se tornou o santo da paciência. Por isso que Dom Bosco, que era assim também, o quis imitar. Então veja o seguinte, não é uma paciência, digamos, nativa nele, não. Ele era um homem fogoso, até que lutava esgrima, tá? Mas se tornou o santo da paciência. Daí, um apelo aos leigos, né? O cuidado pela consagração das realidades temporais, ele valoriza muito as realidades temporais, o casamento, a vida na família, a vida no lar, a vida no trabalho, sabe, ele trabalha todas essas realidades na nossa vida, dirigindo para um caminho de santidade, sabe, é um livro para leigos, tá? Esse Filoteia, Introdução à Vida Devota, é um livro para leigos, não é um livro assim para padres, bispos, não, é um livro para nós, tá? O cuidado pela consagração da realidade temporal e pela santificação da vida diária, sobre o qual insistirão depois do Concílio Vaticano II. Sabe, São Francisco de Sales, esses escritos dele parecem muito com os escritos de São José Maria Escrivá de Balaguer, o fundador do Opus Dei. O fundador do Opus Dei, ele colocou todo o carisma da ordem dele, o Opus Dei, em cima do que? A santificação pelo seu trabalho. Você santifica o trabalho te santifica. São Francisco tem muito disso também. Vamos lá. Chegou a tal ponto a mansidão que o seu grande amigo São Vicente de Paulo, era amicíssimo de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo foi outro santo francês maravilhoso, não sabemos, né? Daí tem os vicentinos, né? Olha o que ele dizia, São Vicente de Paulo dizia de São Francisco de Sales: ó meu Deus, se Francisco de Sales é tão amável, como serei vós? Quer dizer, ele sentia a amabilidade, né?
o carinho, a mansidão, a paciência de São Francisco de Sales. É um santo falando de outro santo, né? Vamos lá. São João Bosco escolheu como patrono para a sua congregação, né? E a Santa Joana de Chantal, que era amicíssima de São Francisco de Sales e que fundou uma congregação, Santa Joana de Chantal dizia: era uma imagem viva do Filho de Deus, porque verdadeiramente a ordem e a economia dessa santa alma era toda sobrenatural e toda divina, né? Por isso que Dom Bosco quis seguir, né, essa linha dele. Pode passar. Foi diretor espiritual de Santa Joana de Chantal desde 1604 em Dijon, na França, e com ela fundou a Ordem da Visitação em 1610. Ok? A Ordem da Visitação era aquela ordem de Santa Catarina de Labouré, que teve as visões depois de Nossa Senhora das Graças. É da Ordem da Visitação, caracterizada por uma consagração total a Deus, vivida na simplicidade, na humildade, a cumprir extraordinariamente bem as tarefas ordinárias. Olha que coisa bonita. Cumprir bem as tarefas ordinárias. Se você é uma mãe de família, cuida bem dos seus filhos, cuida bem da sua casa, cuida bem da... Entendeu? Isso santifica. Joana de Chantal criou uma congregação focalizando essas coisas. Claro que com a orientação de São Francisco de Sales, né? Olha o que ela dizia: quero que as minhas filhas não tenham outro ideal a não ser o de glorificar Nosso Senhor com a sua humildade, né? Carta a Monsenhor de Marquemonte, julho de 1615, né? É palavras de São Francisco de Sales para as filhas, né, de Santa Joana de Chantal, as consagradas dela. Bom, eu quero terminar, que já está quase na hora de encerrar o programa, colocar alguns pensamentos dele, rápidos, para a gente levar um pouco com a gente. E são pensamentos muito parecidos com o de Dom Bosco, por isso dá para a gente fazer uma síntese, né? Por exemplo, ele dizia que é preciso tirar mais consolação do que temor do pensamento do purgatório. A página mais bonita que eu já li sobre o purgatório foi escrita por São Francisco de Sales. Por isso que eu trago isso aqui hoje. Ele diz assim: as almas do purgatório vivem uma contínua união com Deus. Olha que bonito. A gente vai falar do purgatório, lugar de sofrimento. Tem sim, tem uma purificação ali, mas as almas estão unidas com Deus. Isso é consolador. Segundo, estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Olha, gente, um santo doutor falando do purgatório. Se lhes fosse aberto o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno, apresentar-se manchadas diante de Deus. Então, o que ele fala? Não é Deus que prende a alma do purgatório. Não. A alma, ela sente que ela não está purificada para ir para Deus. Então, mesmo que a porta do purgatório se abra, ela não vai para Deus. Ela não tem coragem de, enquanto não está 100% purificada, ir para Deus. Então, ela quer se purificar. Estão vendo? O purgatório não é um castigo. O purgatório é uma graça. Para a alma chegar à santidade e poder ir para Deus. Olha que visão bonita desse santo. 3. As almas purificam-se voluntariamente. Elas querem se purificar amorosamente, porque assim o quer Deus. 4. Elas querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for vontade dele. Quer dizer, a alma está conformada com a vontade de Deus no purgatório. 5. São invencíveis na prova e não pode ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição, qualquer pecado. No purgatório a alma não peca mais, não tem nenhum pensamento negativo. Paz. 6. Amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. Agora, onde é que esse santo foi aprender isso? Inspiração de Deus, não pode ser outra coisa, né? São consoladas pelos anjos no purgatório. Gente, se isso não fosse escrito por um doutor da igreja, eu não teria coragem de trazer aqui para vocês, tá?
8, estão certas da sua salvação, como uma esperança inigualável. A alma sabe que dali ela vai para o céu. 9, as suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Há uma catarse, uma dor da purificação, do arrependimento dos pecados, mas há paz profunda. Não há desespero no purgatório. É bonito ouvir isso. 10, se é grande a dor que sofrem, é a dor da purificação, né? A caridade derrama-lhes no coração inefável ternura. A caridade que é mais forte do que a morte e mais poderosa do que o inferno. E 11, o purgatório é um feliz estado. É um estado da alma feliz, mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. Não é essa chama que queima, não, que alma é espiritual, alma não queima. O que queima é papel, alma é espírito, não queima. Esse fogo do purgatório é analógico, é para dizer que há uma dor de arrependimento. Qual é a dor do purgatório? Santa Faustina explica isso, como também Santa Catarina de Gênova, que viveu o purgatório na terra 2 anos, segundo ela diz, que a dor da alma do purgatório é saudade de Deus. Porque o santo explica que quando a alma deixa o corpo, ela tem sede desesperada de Deus, mas ela não pode ir ainda para Deus, porque ela se sente impura. Então isso dói. É como alguém que é apaixonado por alguém e não pode ter esse alguém ainda. Você já viveu isso? Você foi apaixonado por alguém que não deu bola para você? Dói, não dói? Era isso. Bom, gente, o que eu tinha preparado hoje é isso aqui. Aí, para concluir a nossa aula, 1 hora de sofrimento por amor e submissão à vontade de Deus vale mais do que muitos dias de trabalho feitos com menos amor. É um santo maravilhoso. Então, eu deixo aqui recomendado que vocês lerem, quem puder, Filoteia, né? Lê também o Tratado do Amor de Deus, né? A editora Cultor de São Paulo é que tem esses livros, ok? Muito bem, temos 1 minuto para terminar e eu quero agradecer a vocês, a presença de vocês aqui. Quero mais uma vez unir as pessoas lá de Brumadinho, né? Especialmente de Minas Gerais, né? Já é a 2ª vez que acontece essa catástrofe lá, pedindo a Deus que dê a essas pessoas, as famílias, né, o dom do Espírito Santo da fortaleza. O dom da fortaleza é o dom de resistir ao sofrimento, mas com a graça de Deus, ok? E eu gosto de terminar sempre o programa pedindo aos sacerdotes que estão em casa, e até padres, diáconos, até bispos, que nos dê a bênção. Então vamos pedir essa bênção hoje, né? Especialmente para os nossos irmãos lá da região de Brumadinho e de todas as outras pessoas que sofrem no mundo, né? Não é só lá que existe sofrimento, né? O sofrimento é como que o pão de cada dia da humanidade, né? Então vamos pedir essa bênção. E olha, tem muito padre que eu encontro que fala para mim: professor, eu dou a bênção lá da minha casa. E essa bênção vale, porque é sacramental, que pode ser dada à distância. Agora depende da nossa fé, ok? Então ponha teu coração aí em Deus e receba essa bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor. Desça sobre nós, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, esta bênção sacerdotal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente boa. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.